Olá, seja muito bem-vindo ao Digital em Debate. Eu sou o Pedro. E eu sou a Manuela. Hoje vamos falar sobre algo que define quem cresce e quem desaparece no mercado local. A estruturação do Google Meu Negócio. Não como um simples cadastro, mas como um ativo estratégico que influencia decisão, credibilidade e faturamento. E para nossa análise de hoje, a gente reuniu uma verdadeira montanha de dados, né? Com certeza, a nossa mesa aqui está lotada de relatórios bem densos. Exato, são materiais de especialistas de peso do mercado. A gente está com pesquisas de agências e plataformas tipo a Ciclico, a Web, o Marketing Moderno e a Web VIP. E também recebemos dados da ProSoma Digital, Gentileza, Chile Digital, Infoplan, iSystem Pro e Analyticus. É muita informação cruzada. Pois é, e a nossa grande missão com esse mergulho em todos esses materiais hoje é provar uma coisa bem específica para quem nos acompanha. A gente quer mostrar por que otimizar o perfil da empresa no Google, que é o nome técnico do antigo Google Meu Negócio, agora nesse ano de 2026, é a linha divisória do mercado. É a diferença absoluta entre ter uma máquina de vendas operando quase no automático ou sofrer de uma invisibilidade crônica, sabe? Isso. A gente vai desconstruir aquela ideia antiga, tipo aquela ideia de que basta preencher meia dúzia de campos, colocar o endereço lá e ficar sentado esperando o telefone tocar. Nossa, sim. E esse é o momento exato de mudar a mentalidade. O que esses cruzamentos de dados nos mostram com clareza cristalina é que as regras do jogo mudaram drasticamente. E isso nos leva a um ponto de partida que muitas vezes dói para quem tem um negócio local encarar de frente. Muitas empresas acreditam que estão bem posicionadas porque possuem um perfil no Google. Mas presença não significa estrutura. Existe uma diferença clara entre existir e ser relevante. Estrutura envolve coerência de dados, categoria correta, descrição orientada por intenção de busca, geolocalização precisa, padronização de telefone, horário atualizado, site vinculado e gestão estratégica de avaliações. Sem isso, o perfil é apenas um marcador no mapa. O material que a gente recebeu da Web VIP foca muito nisso, né? Eles afirmam categoricamente que ter o perfil não é a linha de chegada de uma estratégia digital. É literalmente só a linha de partida. Exatamente. Hoje, o perfil da empresa é o fator número 1 de ranqueamento local. Espera. Isso significa que ele superou até mesmo o próprio site da empresa em importância na hora de dominar o mapa? Para o Localpack, sim. Aquele valioso top 3 que aparece em destaque logo no topo da página de resultados, sabe? Antes dos links azuis tradicionais. Para aparecer ali, a força do perfil estruturado tem um peso gigantesco, muitas vezes maior do que a quantidade de links apontando para o site oficial. Fazendo uma analogia visual bem direta para nossa audiência, o site é como se fosse a casa da empresa na internet. A pessoa entra, explore os cômodos no ritmo dela. Mas o Google Meu Negócio seria a vitrine principal na rua mais movimentada do mundo. Perfeito! É ali que a maioria esmagadora das pessoas vai ter o primeiro contato com a marca, antes mesmo de pensar em clicar para visitar o site. E lendo o relatório do Marketing Moderno, eu me deparei com uma sigla que, confesso que me fez parar e reler a página. Eles falam muito sobre GEO. Eu conheço o SEO tradicional, né? De otimização de motores de busca. Mas o que exatamente esse G muda no cenário atual? Otimização para motores generativos. Isso é vital para entender o cenário de 2026. O algoritmo do Google deixou de ser apenas um leitor mecânico que escaneia textos procurando palavras-chave soltas repetidas. Hoje, ele entende a empresa como uma entidade. Uma entidade? Tipo, como se a inteligência artificial construísse um perfil psicológico do negócio. Quase isso. Imagina um vasto grafo de conhecimento, uma teia de informações. O Google agora utiliza inteligência artificial pesada, como o Gemini e outras redes neurais, para cruzar dados de absolutamente toda a web. Entendi. Então, se as informações sobre aquele negócio não formam um quadro lógico, coerente e com uma densidade bem estruturada em todos os lugares da internet, a inteligência artificial simplesmente não confia naquela entidade. E quando a máquina não confia, ela não recomenda. A empresa evapora do mapa local. A máquina age como um curador implacável, né? Quem pesquisa no Google não está buscando entretenimento, está buscando solução,
Quando alguém digita Clínica Odontológica aberta agora, assistência técnica urgente, advogado trabalhista perto de mim, essa pessoa já está pronta para escolher. E nesse momento o Google funciona como filtro de confiança. Ele prioriza quem transmite consistência. Olha, eu estava vendo as estatísticas que a agência Ciclico e a WebVip trouxeram, e os números são assustadores. 46% de todas as buscas feitas no Google atualmente têm uma intenção local direta. É quase metade de tudo que se pesquisa. Sim, mas a parte que realmente chama atenção é a urgência. 88% das pessoas visitam um negócio físico em até 24 horas após fazerem essa busca local. Nossa, é muito rápido. E tem um dado ainda mais impressionante. 96% dos brasileiros pesquisam no Google antes de sequer pensar em pegar o telefone para ligar para um estabelecimento. É a consolidação da decisão na tela do celular. E se a gente analisar o contexto dessa urgência que você mencionou, fica fácil entender o comportamento, sabe? Como assim? As pessoas que buscam médicos, dentistas, assistências técnicas, elas não estão navegando por curiosidade. Elas têm um problema imediato, uma dor física, um cano estourado de madrugada, uma emergência estrutural. Elas querem saber quem pode atender agora, perto, e se é de confiança. E a busca por voz entra rasgando nesse cenário, né? O levantamento da Gentileza cita que o uso de assistentes de voz potencializou essa urgência ao extremo. Sem dúvida. Ninguém fala com o assistente do celular pedindo um conceito abstrato. A pessoa pede uma solução local, imediata e super prática. E para ser essa solução exata que o Google vai entregar de bandeja para esse usuário que está com pressa, tem um detalhe técnico no preenchimento do perfil que a Chile Digital destaca como o calcanhar de Aquiles de muita gente, que são as categorias. Esse ponto é crucial. É que, às vezes, quem tem o negócio, na melhor das intenções, vai lá e escolhe a categoria varejo, porque tem uma pequena loja de bairro. Mas se, na verdade, trata-se de uma loja de calçados, essa escolha genérica não destrói a relevância da ficha. Totalmente. É a diferença brutal entre ser genérico e ser específico no ambiente super competitivo. A regra de ouro na estruturação aqui é muito clara. Qual seria? A categoria primária diz quem a empresa é. Já as categorias secundárias dizem o que a empresa faz. Ah, entendi. Se a gente está falando de um dentista, a categoria principal deve ser consultório dentário. Mas as secundárias precisam cobrir os serviços específicos, tipo clínica de clareamento dental ou ortodontista. Ignorar essa granularidade é entrar numa competição invisível e injusta contra empresas que não têm nada a ver com seu serviço. Telefone incorreto, horário desatualizado, categoria genérica. Esses erros interrompem a jornada do cliente. E o empresário muitas vezes acredita que está perdendo o cliente por preço, quando o problema está na estrutura. É como investir em uma fachada moderna e esquecer de instalar a porta. Ou instalar a porta no endereço errado. E sabe o que me chamou muita atenção na pesquisa conduzida pela agência Web? Eles não olharam só para números abstratos. Eles mapearam perfis reais de saúde, indústrias, serviços automotivos, e o cenário de abandono estrutural que eles encontraram é gravíssimo. O que eles acharam de pior? Eles acharam dezenas de telefones que simplesmente não chamam quando clicados via mobile. Sabe aquele momento de urgência que a gente falou? O cliente clica para ligar para a oficina e o botão não funciona. Isso é desesperador para quem está com pressa. Ou aquele PIN, sabe, o alfinete de localização no mapa, colocado numa rua paralela à loja, frustrando totalmente quem pede a rota no painel do carro. Nossa, isso sem falar nas fotos de fachada de 5, 6 anos atrás que nem refletem mais a identidade visual atual do negócio. Exato. E o pior de tudo isso é o que eles chamaram de perda silenciosa. Como funciona essa perda? Imagina a cena. O cliente tenta contato, não consegue. A rota dá errado, ele dá meia volta e vai direto para o concorrente. O dono do negócio não recebe um aviso no celular dizendo que perdeu a venda. Ele só olha para o caixa no fim do mês e acha que o mercado está em crise. Pois é. E essa perda silenciosa geralmente tem uma raiz técnica muito bem definida. É a violação de uma regra de ouro no universo local, chamada NAP. A sigla vem do inglês Name, Address, Phone. Nome, endereço e telefone. A consistência desses 3 elementos precisa ser milimétrica em toda a web. Mas a inteligência artificial não é inteligente o suficiente para saber que padaria do João
E João Pães e Doces são a mesma coisa se estiverem na mesma rua. É aí que mora o perigo. A IA trabalha com certezas algorítmicas. Aham. Se no site oficial da empresa está escrito Padaria do João, na ficha do Google tá igual, mas lá na página da rede social tá João Pães e Doces, e num guia online de bairro tá apenas Padaria João, o robô do Google entra em conflito. Ele não consegue validar aquela entidade. Exatamente. A autoridade da marca despenca, porque a máquina não consegue afirmar com 100% de certeza se trata da mesma empresa ou de negócios vizinhos com nomes parecidos. A fragmentação de dados destrói a confiança do algoritmo. Falando em tentar dar um empurrãozinho no algoritmo, tem um alerta vermelho gigantesco que a gente precisa debater aqui. Na tentativa de aparecer na frente de todo mundo, muita gente recorre a uma prática jurássica chamada keyword stuffing, Péssima ideia. que é basicamente socar palavras-chave artificiais direto no nome da empresa no Google. A pessoa vai lá e cadastra: Clínica Odontológica Sorriso Perfeito, a melhor da cidade, implantes e clareamento. Nossa, sim. Além de poluir o mapa visualmente, qual é a consequência real de tentar enganar o sistema assim hoje em dia? A consequência é a suspensão imediata e a perda do perfil. O algoritmo de 2026 identifica isso em questão de horas. O nome cadastrado deve ser estritamente o nome real da marca, aquele que está na placa da loja ou no CNPJ. Nada de inventar moda, então. Nenhuma. A otimização verdadeira não é feita tentando burlar as diretrizes do sistema com excesso de palavras no título, mas sim fornecendo um contexto visual e semântico muito rico em outras áreas da ficha. E isso nos leva a um terreno fascinante dessa nossa análise. Sim, eu estava guardando essa parte porque foi o que mais me intrigou nos relatórios do marketing moderno e da Cíclico. Eles abordam uma revolução no campo visual e o conceito de buscas AEIO. Eu perguntei antes sobre o GEL, mas o que exatamente esse A de AEIO traz de novo para a mesa de quem precisa vender todo dia? AEIO significa Answer Engine Optimization, ou otimização para motores de resposta. É a evolução da pesquisa. Como assim? As pessoas estão deixando de digitar palavras truncadas no teclado. Elas estão conversando com os assistentes virtuais de forma complexa. O usuário entra no carro, aperta um botão e fala: onde tem uma padaria pet-friendly, com Wi-Fi rápido, opções sem glúten e que esteja aberta agora? Isso é uma pergunta cheia de variáveis. Se a estrutura da ficha não disser expressamente que o local aceita cachorros ou tem Wi-Fi, a empresa simplesmente fica de fora dessa resposta. Exatamente. Para o algoritmo conseguir responder essas perguntas altamente complexas, ele precisa de matéria-prima. E essa matéria-prima são os atributos dentro do painel de administração do perfil da empresa. Atributos tipo o quê? Acessibilidade para cadeirantes, formas de pagamento aceitas, se tem estacionamento próprio. A inteligência artificial usa esses detalhes práticos como se fossem fatos atômicos. Ela recolhe esses fatos isolados para construir uma resposta rica e recomendar a empresa. Então, deixar a aba de atributos em branco é pedir para ficar invisível. É o mesmo que amordaçar a própria marca perante os motores de busca modernos. E o campo visual não fica atrás nessa revolução, certo? O material fala muito sobre o consumo de vídeos verticais, curtinhos de 15 a 30 segundos, que agora rodam direto no feed do Google Maps. Mostrar os bastidores da empresa, um prato saindo fumegante da cozinha, o ambiente limpo de uma clínica, isso virou a febre de engajamento. Virou mesmo. Mas tem um detalhe técnico de bastidor sobre imagens que a Cíclico revelou e que eu preciso que você me explique porque soa como mágica técnica. Eles chamam de geotagging. Como funciona isso na prática? É uma técnica de otimização de imagem que pouquíssima gente aplica, mas que faz toda a diferença. Geralmente, quando alguém tira uma foto da fachada da loja com celular e vai fazer o upload no Google Meu Negócio, o arquivo sobe com aquele nome genérico de sistema, tipo img_9942.jpg. A famosa sopa de letrinhas. Isso, o geotagging exige que você renomeie esse arquivo original no computador ou no próprio celular antes de subir para a plataforma. Então, no lugar dessa sopa de letras e números, eu coloco algo legível. Muito mais que legível, você insere contexto. Você renomeia o arquivo com palavras-chave estratégicas e o local de atuação.
Por exemplo, troca de óleo /centro.jpg. Sensacional. A visão computacional do Google obviamente escaneia o que está visível na foto, mas a inteligência artificial também devora os metadados do arquivo. Ao fazer isso, você injeta um contexto geográfico e semântico direto na raiz do arquivo. Garantindo que o algoritmo entenda perfeitamente do que se trata aquela imagem e onde ela foi tirada. Exato. O robô não vê só a imagem, ele lê o código-fonte da foto. Isso é impressionante. Mas, considerando toda essa inteligência dentro do ecossistema do Google, muita gente tem questionado se ainda faz sentido investir em um site próprio. Quando o perfil está conectado a um site estruturado, o Google cruza informações: nome, endereço, telefone, serviços e consistência digital. Isso aumenta a relevância. E para o cliente, isso se traduz em segurança. Hoje, a ausência de site transmite improviso. Presença estruturada transmite empresa consolidada. A tese da agência Prosoma Digital defende justamente isso, de que o site não morreu. Ele evoluiu para ser o pilar central de validação de um negócio. Mas pelo que entendi da leitura, ter apenas um site esteticamente bonito não basta para que essa validação de autoridade aconteça no algoritmo, não é? De forma alguma, a beleza do site é para o humano, a estrutura é para a máquina. A questão é profundamente técnica. Para que o site atue como essa âncora de credibilidade, ele exige a implementação de códigos específicos que a gente chama de Schema Markup, geralmente no formato JSON-LD. Lá vem você com as siglas de novo. JSON-LD soa como algo que exigiria um departamento de engenharia para resolver. Em termos de negócios práticos, o que esse código faz? De forma simplificada, é uma linguagem de programação invisível para quem está navegando na página, mas que serve para conversar diretamente com o robô de rastreamento do Google. Esse código confirma expressamente que as coordenadas geográficas, os horários de pico e a área de atendimento listados naquele site são exatamente os mesmos que constam na ficha do mapa. Isso cria uma ponte de dados, então. Um sinal de confiança inquebrável entre o site e o perfil local. O Google adora certezas e odeia ambiguidades. E olha a notícia bombástica que a Analytics trouxe recentemente sobre o Google Search Console, que é a ferramenta oficial de rastreamento de sites. O Google agora assume abertamente que rastreia os dados e os links de redes sociais. Eles começaram a integrar métricas de descoberta orgânica de perfis do TikTok, Instagram, YouTube e Facebook direto no painel de controle de buscas. Isso balançou o mercado demais. Demais! O que essa integração sinaliza é monumental para as estratégias digitais. O Google está admitindo que a jornada de descoberta do consumidor não começa e não termina apenas na caixinha de pesquisa dele. A busca hoje é onipresente. Eles estão mapeando tudo. O algoritmo começou a medir o engajamento que a marca gera nas redes sociais para calcular a autoridade global daquela entidade. A jornada de quem consome é totalmente fragmentada e não linear. É verdade. Trazendo isso para o dia a dia, a pessoa está no sofá e vê um vídeo curto de uma hamburgueria no TikTok. Ela não compra ali. Mais tarde, ela pesquisa o nome da hamburgueria no Google, olha as fotos no mapa, lê os cardápios, clica para ver as políticas de entrega no site oficial e só então chama no aplicativo de mensagens. E percebe como o site e o perfil da empresa operam juntos. Eles são como a grande cola que une todo esse ecossistema espalhado. Perfeita colocação. E se essa cola técnica funcionar e o cliente percorrer todo esse caminho até o negócio, tem um último muro de fogo. Uma última barreira psicológica que ele precisa atravessar antes de finalmente abrir a carteira, a sua reputação pública. Avaliações não são apenas comentários, são sinais públicos de experiência. Volume, constância e respostas estratégicas influenciam percepção e posicionamento. Perfil abandonado comunica descuido. Perfil gerenciado comunica liderança. Os dados do relatório da Infoclan sobre a força da reputação são o que eu chamo de estatística fatal. Simplesmente 92% dos consumidores buscam e confiam cegamente em reviews antes de fechar qualquer negócio em um ambiente digital ou físico. É quase a totalidade do público. E tem um detalhe crítico. Notas médias que caem abaixo de 3 estrelas tendem a bloquear e afastar o cliente imediatamente, não importa quão agressivo ou maravilhoso seja o seu investimento em tráfego pago. O maior equívoco estratégico que a gente vê diariamente é a passividade do lojista ou do prestador de serviço. Esperar que o público avalie o serviço de forma puramente orgânica
É um erro colossal. Por que você diz isso? A natureza humana dita que as pessoas, por instinto próprio, só se lembram de ir até a ficha do Google para escrever uma resenha quando estão extremamente frustradas ou com muita raiva. É verdade. O cliente que teve um problema mínimo escreve um texto de 3 parágrafos. Já o cliente feliz que foi super bem atendido e teve o problema resolvido, simplesmente vai embora cuidar da vida dele. Ele não lembra de avaliar. Mas então, como inverter essa lógica? Se a gente não pode depender da boa vontade espontânea, como a gente constrói essa muralha de 5 estrelas? A captura dessas avaliações positivas precisa ser um processo ativo, desenhado no final da jornada de vendas. Empresas estruturadas usam o sistema de gestão, o CRM, para disparar mensagens automáticas de acompanhamento pelo WhatsApp, agradecendo a compra e enviando o link direto para a aba de avaliação da ficha. Isso já facilita muito. E outra tática excelente é treinar a equipe de balcão para identificar aquele cliente que acabou de dar um sorriso elogiando o atendimento e, na mesma hora, apontar para um totem com QR Code em cima do balcão pedindo review. E a gestão do que chega depois que o cliente escaneia esse QR Code. Porque eu vejo muitas empresas que têm dezenas de avaliações incríveis, mas o dono nunca respondeu a uma única sequer. Responder a uma avaliação, seja ela um elogio ou uma crítica pesada, não é apenas seguir um manual de boas maneiras empresariais ou demonstrar educação. É técnica pura de SEO local. Como assim técnica de SEO? Ao responder, a marca tem uma oportunidade de ouro para incorporar palavras-chave de forma muito natural e contextualizada. Se o cliente elogia o bom atendimento do mecânico, a resposta não deve ser apenas um muito obrigado. Tem que ir além, né? A empresa deve agradecer, reforçar que preza pelo treinamento da equipe em consertos de motores naquela cidade específica e até convidar o cliente para retornar em uma próxima revisão. Mas fazer isso em escala, com dezenas de avaliações, chegando por semana, deve tomar um tempo que o dono do negócio muitas vezes não tem. Como resolver esse gargalo de tempo? Aí entram as plataformas mencionadas nos relatórios da iStang Pro e do Marketing Moderno. Em 2026, empresas de ponta já não perdem tempo digitando resposta por resposta. Elas estão automatizando. Sim, elas estão usando agentes de inteligência artificial treinados especificamente para ler o sentimento dessas reviews e gerar sugestões de respostas hiperpersonalizadas em escala. Esses agentes conseguem variar o vocabulário, injetar as palavras-chave adequadas da região e responder instantaneamente. Sem parecer um robô. Sem jamais soar como um robô genérico copiando e colando o texto. É automação operando com base em empatia programada. Essa engenharia por trás dos bastidores é o que muda completamente o jogo. Essa costura fina entre a empatia humana e a engenharia de dados é o que forma os negócios verdadeiramente imbatíveis no longo prazo. Empresas estratégicas constroem base antes de investir pesado em tráfego. A ProSoma Digital trabalha o Google Meu Negócio como parte fundamental do ecossistema digital dos clientes. A estrutura vem antes da amplificação. Porque acelerar-se em base sólida apenas amplia falhas. Exatamente. Se alguém pesquisar agora pelo seu serviço na sua cidade, seu perfil transmite autoridade? Ou transmite improviso. Seu Google trabalha por você ou apenas ocupa espaço? É o que define o jogo hoje. Se alguém pesquisar agora pelo seu serviço, o que o Google está comunicando sobre a sua empresa? E mais importante, essa comunicação favorece você ou seu concorrente? Posicionamento não é detalhe técnico. É vantagem competitiva. Esse foi mais um episódio do Digital em Debate. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com quem precisa estruturar sua presença digital. Porque no digital, Quem não estrutura, disputa preço. nos vemos no próximo episódio. Até a próxima! E só mais uma rápida reflexão antes de fecharmos de vez essa nossa imersão de hoje. A gente dissecou profundamente toda essa estrutura de dominação de resultados locais aqui, mas eu queria deixar um questionamento sobre o que já está dobrando a esquina tecnológica. Pensem no impacto brutal de ferramentas recentes como o Local Inventory Ads. O Google já está cruzando os estoques físicos das prateleiras das lojas em tempo real, jogando a quantidade exata de produtos disponível direto no mapa.
Será que nós estamos a um único passo de ver o Google Maps se converter definitivamente no sistema operacional absoluto das nossas cidades? Imagina um cenário cotidiano onde a pessoa consegue pesquisar, escolher o produto na prateleira, realizar o pagamento com um clique e apenas agendar a retirada na calçada, tudo pelo mapa, sem sequer encostar ou abrir o site oficial do lojista. Como fica o conceito de vitrine local quando o próprio mapa for a sua loja inteira? Fica aí essa provocação gigantesca para repensarmos as estratégias de amanhã. Um grande abraço a todos e continuem estruturando as bases dos seus negócios.